Minha equipe ficou com o tema integral dupla e eu escolhi a questão 6 da seção 15.3. Quando trata-se de integração dupla, a gente resolve primeiro a integral que está dentro. Então, é como se tivesse um parêntese bem aqui. Então, a gente sabe que resolve primeiro o parêntese. Então, vamos lá. Vamos pegar que a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado é uma constante. Então, a integral de uma constante é a própria constante. Então, fica a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado. E a integral de du é du. É u. A integral de du é u. Colocando os limites de integrações, que é 0 e v. Então, substituindo 0 e v nesse resultado, fica primeiro o v, né? Fica v vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado menos 0 vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado. Esse zero vai zerar aqui essa raiz, né? Então, aqui é zero. Logo, o primeiro resultado temos que é v vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado. Pegando esse resultado e colocando aqui nessa primeira integral, fica integral de 0 a 1, v vezes raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, agora dv. Aqui a gente vai utilizar o método de substituição. Então, a gente vai assumir que u é igual a 1 menos v ao quadrado, du é igual, como aqui é uma constante, né? Então, vai ficar menos 2v dv, só que a gente quer dv. Então, dv vai ser du sobre menos 2v. Como a gente já tem u, já tem du, já tem dv, então a gente vai substituir aqui. Então, fica integral de 0 a 1, v vezes raiz quadrada de u, né? Vezes dv, que quem é dv? Du sobre menos 2v. Aqui já dá para dar uma simplificada. Então, a gente tira aqui v e v, e esse sinal negativo vem aqui para frente. Então, reorganizando aqui, fica assim, menos raiz quadrada de u vezes du sobre 2. Aqui é como se tivesse né? Como se tivesse um meio aqui. Então, para ficar mais bonitinho, mais organizadozinho, vamos colocar assim. Aqui tem a integral. Então, fica integral de 0 a 1 menos 1 meio vezes raiz quadrada de u du. Como o meio é uma constante, então ela pode vir para fora da integral, né? Então, fica menos 1 meio integral de 0 a 1 raiz quadrada de u du. Para ficar melhor resolver essa integral, a gente vai fazer aqui um esquemazinha com essa raiz. Então, fica assim. Vamos vir aqui para baixo, né? Para ficar mais organizado. Fica menos 1 meio integral de 0 a 1 u elevado a 1 sobre 2 du. Para isso aqui, a gente tem uma regrinha de integração, né? Então, fica o seguinte. Menos 1 meio vezes, pega o expoente e soma mais 1, fica u elevado a 3 sobre 2, e o mesmo
vai aqui para baixo, né? Fica 1 meio mais 1, que no caso, 3 sobre 2. Aqui é uma divisão de fração. Então, resolvendo isso aqui, fica assim, menos 1 meio, 2 vezes 2, raiz quadrada de 3 ao cubo, porque o que tá na sombra vai pro sol e quem tá no sol vai para a sombra, sobre 3. A gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que raiz de u vezes raiz de u vezes raiz de u. Multiplicando raiz de u e raiz de u é a mesma coisa que módulo de u. Então, organizando isso aqui, fica menos 1 meio vezes 2 raiz de u vezes o módulo de u sobre 3. Aí a gente tem o u, né? A gente já sabe o valor de u que a gente assumiu lá no começo. Então, é só substituir. Vamos colocar aqui. Deixa eu levantar mais o caderno. Vamos colocar aqui menos 1 meio vezes 2 vezes raiz de u, 1 menos v ao quadrado, vezes o módulo de u, 1 menos v ao quadrado, sobre 3. Visualizando aqui, dá pra gente simplificar, né? A gente vai cortar o 2 e o 2, então fica menos 2, menos 2 não, menos raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, vezes o módulo de 1 menos v ao quadrado, sobre 3. Aí a gente coloca os limites de integração, né? Que é de 0 a 1. Vamos primeiro substituir 1, então fica menos raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado, vezes módulo de 1 menos 1 ao quadrado, sobre 3. Menos, só que aqui também tem um menos, então, parêntese, menos. Agora, vamos substituir 0. Raiz quadrada de 1 menos 0 ao quadrado, vezes o módulo de 1 menos 0 ao quadrado. Tudo sobre 3. Aqui, resolvendo, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Raiz de 0, 0, vezes 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0, 0, sobre 3. Menos com menos, mais. 0 ao quadrado é 0. 1 menos 0, 1. Raiz de 1, 1. Vezes 0 ao quadrado é 0, 1 menos 1. 1 menos 0 é 1, então fica 1. Tudo sobre 3. Aqui é 0, né? Então, o resultado dessa integral dupla é 1 sobre 3.